Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, que eu já peço a sua inscrição, a sua colaboração, aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Eu quero falar nesse vídeo, na verdade, dar continuidade às dificuldades, enfrentadas pelos médios e pequenos produtores rurais, contar um pouquinho da história do que eu vivi, do que eu presenciei quando criança e pré-adolescente, e comparar com os dias de hoje, e claro, isso já passou, nós não temos muito aí o que dizer. Vou deixar um link aqui, vou tentar na verdade deixar um link aqui nesse vídeo do canal Marolio Maelcio, onde a gente comenta sobre esses assuntos, eu e meu irmão, que tem mais idade do que eu e permaneceu na roça, então ele tem mais conhecimento e embasamento sobre isso. Vejam bem, eu estava falando da inflação de alimentos, e claro, a gente sofre aí um período sazonal, seca tal, porque também nós tivemos uma redução dos produtores. Na verdade, não foi uma redução, porque se você poderia dizer, mas então você está produzindo menos alimento hoje do que produzia no passado? Não. A verdade é que nós concentramos, então são menos produtores produzindo mais alimentos. Eu acho que isso é um problema, porque você tem problema de logística, aquela coisa toda que encarece. Eu desconheço, eu até perguntei para o meu irmão, ele disse que tem uma pessoa que cultiva ainda para o consumo próprio. Mas eu desconheço lavoura de arroz. Faz aí uns 20 anos pelo menos que eu não vejo lavoura de arroz na nossa região. Eu ando pelas roças bastante, eu não vejo. Por outro lado, nós temos muita plantação de soja já. Meu irmão disse que toda essa plantação que a gente vê, ela provém de empresas, grandes empresas, até multinacionais, que alugam a terra e produzem. Na verdade, o nome correto é arrenda a terra, Arrendar. Claro, para o proprietário é muito cômodo, porque você ganha ali, numa propriedade razoável, nem é tão grande. Você tira livre, 100 mil reais no ano, sem fazer nada, né? Permanecendo sentado ou deitado, você ganha 100 mil reais, em média, independente do clima e de qualquer coisa, sem precisar trabalhar, sem nada. Então, talvez, se acontecer algum contratempo, se ele investir para produzir, ele não tira isso no ano. Mais fácil arrendar, mais fácil alugar. Tem até uma música, eu não me lembro a banda, que dizia, vamos alugar o Brasil, se eu não me engano. Eu esqueci aqui, não acho que é Titãs. Claro, fica muito mais viável, Vamos arrendar, E aí você tem a perca da produção. Eu me lembro que qualquer propriedade assim, média, nem grande era, quando eu era criança e adolescente, tinha uma máquina de beneficiar arroz. Por quê? Porque praticamente todos que moravam na zona rural à época se plantava arroz. Você precisava beneficiar, Precisava beneficiar. Eu me lembro que que é uma curiosidade, quando às vezes faltava tempo para o meu pai levar o arroz até a máquina para beneficiar, aí a gente socava no pilão. Eu e meu irmão, a gente socava no pilão. Eu não tenho edição aqui, não, colocaria foto. Mas o pessoal deve saber como é. A gente fazia aquilo meio que na brincadeira. E nessa hora a gente tinha o que hoje custa muito caro. Era o arroz integral e orgânico. Por quê? Meu pai plantava o arroz num brejo, vamos dizer, Era um pântano, tipo um pantanal ali, um brejo ali, que tinha no fundo de casa lá, na roça onde a gente morava. E a água cobria aquele arroz, a água subia, às vezes, então ele colhia aquele arroz dentro da água, às vezes cortando o arroz dentro da água, colhia aquele arroz. Ele era 100% orgânico, porque era o arroz na terra.
tinha nada, nenhum defensivo agrícola. E quando a gente socava no pilão, a gente tirava só aquela casquinha amarela dele. E ele ficava o arroz integral. Quanto custa 1 quilo de arroz integral hoje no mercado? Orgânico. Que eu nem sei se é tão natural quanto o que meu pai produzia. Uma fortuna. E a gente tinha lá, e a gente era pobre. Né? Era uma coisa muito chique, que eu nem gostava. O bom mesmo é aquele arroz branquinho, aquele da máquina, né? Interessante. É igual a piada do português aí. Não vou contar não, porque é preconceituosa, mas... Mas o que a gente fazia? A gente levava o arroz, beneficiava, e não era por muita ignorância não, tá? Eu lembro que as pessoas comentavam. Tirava aquele arroz branquinho, né? Que é o comum que a gente come até hoje, empacotado. E aí sobrava o que chamava de farelinho, que era uma farinha fininha, parece uma farinha de trigo, marrom. E sabe o que fazia com esse, entre aspas, farelinho? Essa farinha do arroz, esse pozinho que saía, que faz o arroz integral, dava para os porcos, para engordar. E a gente comia o branquinho. E aí eu lembro, meu pai dizia, né, os meus tios diziam, a gente dá a vitamina para os porcos e come aquela massa sem nenhum valor nutritivo. Evidente que não usavam esse vocabulário, né? Mas no modo caipira, né? Ou seja, a gente dá a vitamina para o porco e come o que sobra, quando na verdade deveria ter sido o contrário, né? Então são curiosidades. E aqui na cidade, eu me lembro, aqui perto da minha casa, aqui próximo, onde hoje é uma oficina, chamada Chevromet, mais ou menos isso, tem uma oficina aqui perto. Quem conhece aqui a cidade nova ali vai saber. Tem uma oficina, funilaria, e tem tem uma funilaria de frente e depois a oficina. Tinha uma máquina de limpar arroz ali, muito grande, né? Tinha ali na Praça João Flávio, que eu acho que não tem esse nome mais. Creio que não mudou, mas como ficou na minha mente, eu ainda chamo de Praça João Flávio, que fica ali próximo àquele posto de combustível ali na Venceslau Brasa, que é posto de abastecimento. E nós tínhamos uma outra aqui também na Avenida Venceslau Brasa, aqui perto do posto Iguatemi. Né? Então eu lembro de 3 aqui. E tinha lá embaixo na Avenida Oliveira Rezende também, não tem mais nenhuma. O que evidencia que não estamos mais produzindo arroz. Também não vê aí tanta lavoura de feijão, né? Então não estamos produzindo. Então é claro que isso traz um aumento no preço, porque você concentra na mão de grandes produtores. E por que isso ocorre? Ocorre porque tem alguns fatores, né? Eu ia dizer multifatores, mas são alguns. Por exemplo, há um desinteresse, né? Você mesmo que é meu amigo aí, que me ajuda aqui nos vídeos aqui, disse, olha, eu não queria para mim essa vida, né? Produzir lá, eu mesmo produzir meu alimento e vender ali o excedente para sobreviver, isso eu não queria para mim, é um trabalho árduo e tal, e tal, e tal. Assim como você, muita gente não queria. Bom, não preciso nem dizer, né? Eu não quis também, não fiquei lá. Então, perde-se o interesse, porque é um serviço muito pesado, um serviço muito árduo, um trabalho muito cansativo e as pessoas desistem, né? Apesar de que, psicologicamente falando, é até melhor, porque, né? E aí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o pessoal não quer, há um desinteresse. E esse desinteresse vem pelas dificuldades, né, do próprio trabalho, que é natural, que é intrínseco do trabalho. E aí vem pelos custos, porque eu fiz os cálculos com meu irmão um certo dia e disse para ele, olha, ele ainda produzia, ele tinha saúde, agora infelizmente não tem mais. Eu disse, olha, o que você gasta para produzir sai mais caro, é inviável você produzir. Ele falou, mas eu sou acostumado, eu vou continuar produzindo. Passou alguns anos, eu me informei mais,
Falei, olha, a gente está cometendo um erro, porque a gente deveria, né, produzir tal, tal, tal. Aí ele lembrou disso, falou, olha, mas você disse o contrário, há pouco tempo atrás, questão de 3 anos. Assim. Eu disse, olha, e é verdade. Acontece que, levando em consideração a qualidade que você tem da alimentação, esse custo a mais que você levaria para produzir, ele compensa. Compensa. Claro que compensa. Então, quem tem uma propriedade, né, em enfrentando as dificuldades que tem, seria interessante produzir. Agora, vamos falar do que tínhamos e perdemos. Eu já falei das máquinas que tínhamos de beneficiar arroz aqui. Eu falo limpar arroz que eu não perdi esse hábito, que é o termo usado, era o termo usado lá na roça. Nós tínhamos o que chamávamos de cooperativa de leite e cooperativa de café. Né? Então, o vídeo que eu disse que vai sair aqui nesse canal e no canal Marolio Maelso, ele diz bem claro isso. Então, o leite, que era produzido ali bem de modo artesanal, de bem modo bem rústico mesmo, esse leite ele tinha um custo muito baixo para o produtor. Claro, se você não põe ali a mão de obra, porque é trabalhoso, como eu disse. Mas, tirando isso, então ele teria um custo razoavelmente baixo. Então, com o leite se mantinha as despesas da família, o produtor tinha as despesas da família e mantinha as despesas da lavoura de café. E a colheita do café era o lucro. Né? Então dava para viver com uma boa qualidade. Porque a cooperativa, ela não levava apenas esse nome. Ela tinha esse nome e ela fazia um trabalho de cooperação. Porque o cooperado vendia o leite, o preço não era aquelas coisas, e a gente sempre comentava, mesmo naquela época, 1 litro de água mineral, né, custava mais caro que 1 litro de leite. Mas por que era viável, né? Era viável por quê? Por causa desse custo relativamente reduzido, tirando ali o trabalho cansativo. E a cooperativa ela tinha um mercado onde ela vendia os produtos básicos ali para o consumo da família e tinha a loja, né, onde ela vendia os medicamentos, ração, caso necessário, para o gado, para manter o gado ali, inclusive com veterinário que dava assistência para esses produtores. Então a cooperativa ela cooperava. Aí agora fica igual a propaganda do biscoito, do Tostini. Não me pergunte porque eu não sei a resposta. Eu não sei se a cooperativa fechou por falta de produtores, os produtores se desanimaram antes e a cooperativa veio a falir, ou se os produtores desistiram porque não tiveram onde vender seu produto, não tiveram na cooperativa para vender e tiveram dificuldade em vender os seus produtos, ou seja, o seu produto, no caso o leite. A gente chamava cooperativa de leite, porque a gente chamava cooperativa de leite e cooperativa de café. Era a Colapa e a Cooparaíso, que sim, cooperava muito, era interessantíssimo. Meu pai foi cooperado da Cooparaíso. Ah, mas continua. Eu não sei se continua nos mesmos moldes, eu não sei dizer como está, eu não estou acompanhando. Então é importante a gente pensar por esse lado também. E as cooperativas são interessantes. Aí, só para finalizar aqui, meu amigo disse, né, surpreso, porque o MST produz. O MST tem cooperativas grandes. Né? Tem cooperativa de beneficiamento. Tem suco de uva do MST. Para você ter uma ideia. Então não é só aquele bando que existe também, é bom deixar claro, de baderneiros que invadem propriedades, destrói propriedades produtivas, destrói. Tem essa gente? Tem. Essa gente tem que ser punida na forma da lei, tudo. Mas tem o pessoal sério lá que produz.
O MST é o maior produtor de arroz orgânico, e aí você vai dizer, mas o arroz orgânico é inacessível para a maioria da população. Mas né? O MST produz muito alimentos. Foi o maior doador de alimentos para os que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, na última enchente que teve. Doou alimentos lá para a faixa de Gaza, lá, né? A extrema-direita disse, né, que terrorista contribui com terrorista, né? E eu perguntei, mas então quer dizer que todos aqueles que estão lá, inclusive crianças, idosos, aqueles reféns do Hamas, tanto o refém quanto o pessoal de Israel, são todos terroristas, é isso? Perguntei, né? A pessoa não respondeu diretamente, mas quase que disse, sim, mas não é. Então, temos que olhar, o MST tem um problema, aliás, tem vários, né? Mas um grande problema do MST é a comunicação ruim, porque as pessoas não sabem. Você não sabia que lá produz alimentos de verdade, que famílias são acolhidas, etc. E o segundo é que há baderneiros infiltrados ali, que esses sim viram notícia. O lado bom nunca vira notícia. É interessante dizer isso. E sim, precisamos de uma reforma agrária no país, né? Eu sempre defendo isso. Reforma agrária muito bem feita, respeitando a propriedade privada, sem invasão de propriedade privada, etc. Isso deveria ser feito pelo governo, certo? E os invasores dizem que fazem isso em nome de uma pressão ao governo. E o MST é reconhecido pela justiça também. Não estou aqui fazendo defesa, estou aqui apenas trazendo informação. Informação que você pode checar se são verdadeiros ou não. Não precisa confiar em mim. Se quiser ir até pessoalmente, não. O MST fez uma feira em São Paulo, inclusive, já no governo Tarcísio, se eu não me engano, no ano passado, e vendeu toneladas de alimentos ali a preço de custo abaixo do valor de mercado, né? Então não é essa turma de baderneiros única e exclusivamente, como se diz. E eu não endosso invasão de propriedade produtiva jamais. E não preciso deixar claro que, se não endosso invasão de propriedade produtiva, muito menos atos de vandalismo. Que sim, existem, vocês têm razão quando falam, vocês têm razão quando criticam. Mas é melhor informar sobre o que se faz de positivo e sim, tem coisa positiva. Ok? E claro, cooperativas é importante. Eu acho que cooperativas espalhadas pelo Brasil todo ajudaria muito nesse sentido. E incentivaria que pessoas fossem, mais pessoas fossem trabalhar no campo, que tivéssemos mais produtores médios e pequenos. O Brasil não pode ser apenas um grande plantation de grandiosíssimas empresas do agronegócio puro e tão somente. É perfeitamente possível conviver as duas coisas juntas. É possível. É possível. Um não elimina o outro. E um não deve ser inimigo do outro. Certo? Porque nós precisamos do agronegócio também. Do profissional, inclusive internacional, de empresas multinacionais também. Não há nenhum problema nisso. E o Brasil é grande o suficiente para abrigar essas empresas, esses grandes empresários do agronegócio e o médio e pequeno produtor, até mesmo o produtor que produz para a sua subsistência quase que exclusivamente vivendo só da terra. É possível sim. E com isso a gente poderia reduzir e muito a pobreza e muito a fome nesse país. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.